Vamos lá, então, pessoal. Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula prática, né, sobre programação em linguagem Fortran. E nessa aula de continuação, nós continuaremos aquele programa que nós estávamos fazendo para a leitura de um arquivo binário, né, para que a gente possa escrever esse arquivo num formato que o Grades possa ler, né, no mesmo formato do arquivo que a gente está lendo, mas selecionando algumas opções, selecionando algumas variáveis, e hoje a gente vai, nessa aula, adicionar conhecimentos que nós vimos ao longo do curso, envolvendo uso de subrotinas, envolvendo o uso de funções, envolvendo name lists, uma série de coisas que nós vimos ao longo do curso. Comandos, né, chamada de comandos externos, a gente vai trabalhar com alocação dinâmica de memória, tudo isso a gente vai colocar dentro desse pacote, dentro desse programa para ler esse arquivo binário. Então ele vai ficar um programa bem complexo, tá? Bem completo também, né? Com praticamente tudo que a gente viu ao longo desse curso, tá certo? Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós continuaremos, né, o programa que nós iniciamos na aula passada, e se vocês lembrarem da nossa aula passada, né, sobre esse programa, no finalzinho da aula, o nosso programa tinha apresentado um pequeno erro, né? Então, vamos tentar corrigir pelo menos duas coisinhas que eu identifiquei que estavam erradas no programa que a gente tinha feito. Então, a primeira delas foi, se eu não me engano, na leitura das variáveis, a variável de topografia, ela está escrita como U e não como topografia. Deixa eu procurar isso aqui. Exatamente, ó. Então aqui, ó, tá aqui no meu programa na linha 128, a chamada aqui era para ler a topografia. E eu esqueci, como eu copiei, né, o mesmo formato de leitura, eu esqueci de substituir a variável U por topo. Tá? Então, essa é a primeira correção a ser feita nesse programa. Estava errado. Então, na chamada aqui da leitura da variável topo, tinha que substituir, né, U por topo. A outra coisa que estava errada nesse programa até o momento era na subrotina ler 2D, não, escreve 2D, se eu não me engano. Isso. Mas eu já corrigi aqui que era escrever, trocar o read por write e a unidade aqui, né? A unidade 10 pela unidade 20 na nossa subrotina. Para a gente relembrar o que nós fizemos até agora, vamos fazer uma verificação bem rápida do programa que foi feito. Só vou fazer uma pequena descrição do nosso programa para a gente relembrar as variáveis, os comandos que foram feitos até agora e fique mais claro para todos. Então, o programa coloquei aqui esse comando não executável, que é o comando program, para identificar, né, mais ou menos o objetivo do nosso programa. Chamei esse programa de legra. Tá? A ideia é ler um arquivo que tem uma extensão .gra, que é um arquivo que foi criado para ser lido no Grades, que é o nosso pacote de visualização. Então, a ideia é ler esses dados, né? A ideia do programa é ler esses dados no formato binário, extrair algumas variáveis desse arquivo, escrever essas variáveis de interesse em um novo arquivo. Tá? A gente começou aqui com a declaração de variáveis, então começamos com as constantes simbólicas do tipo inteiro, né, que são as variáveis nx igual a 20, ny igual a 20, nz igual a 32 e nt igual a 181. De onde nós tiramos essa informação? Do arquivo CTL, fornecido junto com o arquivo chamado curso 1.gra. Então, tinha lá um arquivo, curso 1.ctl, e nesse arquivo CTL, nós temos todas as
definições que nos permitem identificar o formato desse arquivo binário, tá certo? Então, essas são as constantes simbólicas. Por que eu chamo de constante simbólica? Porque eu estou colocando aqui essa declaração parameter, né? Sempre que a gente usa essa declaração parameter, isso recebe o nome de constante simbólica. Declarei aqui algumas variáveis auxiliares, tá? Que são contadores, por exemplo, o IREC é o contador de records do arquivo de entrada, o JREC é o contador de records do records do arquivo de saída, e contador na direção zonal, J na direção meridional, K na vertical e T no tempo. Né? São contadores que vão ser utilizados nos loopings dentro do programa. Criei aqui algumas variáveis do tipo real, tempo, vai contar o tempo, né, cada tempo do arquivo original. Resto, nós utilizamos esse resto para fazer a verificação se é o momento ou não de fazer a escrita do arquivo, dos dados que nós lemos no arquivo de saída. Frequout é a definição de quanto em quanto tempo eu quero que o arquivo, os dados sejam escritos no arquivo de saída, e ΔT é o intervalo de tempo do arquivo original, tá? Que no nosso caso aqui era 30 minutos. Muito bem. Algumas variáveis. O nosso arquivo tem variáveis tridimensionais. Quais são essas variáveis tridimensionais? Então, a gente usou aqui a declaração, a alocação normal de memória. E hoje a gente vai mudar isso, né? A gente vai transformar isso aqui na alocação dinâmica. Então, dimensões nx, ny e nz para as seguintes variáveis: u, v, w, t, ur e p. E aqui estão as explicações, as definições de cada uma dessas variáveis. Fizemos a leitura, a declaração também das variáveis bidimensionais existentes no arquivo. Então, nós temos 3 variáveis bidimensionais, as dimensões são nx e ny, né, a direção zonal e a direção meridional, topografia, fração de água no PET 1 e classe de uso do solo, aqui chamado de VEG. Muito bem. Partimos em seguida para a declaração dos arquivos de entrada e saída, né, do nome dos arquivos de entrada e saída. Então, eu defini aqui uma variável do tipo caractere, que eu chamei de nome in com 11 dígitos. Uma segunda variável chamada nome bin com 11 dígitos e uma variável chamada nome ctl com 11 dígitos. Certo? Então, são cadeias de caracteres. E aqui a gente termina, então, as declarações de variável e começa com os comandos de atribuição. Comandos de atribuição são aqueles, né, que atribuem um determinado valor a uma variável num tempo qualquer. Então, começamos definindo a variável tempo com o valor 0. O ΔT, eu tirei do CTL a informação que cada tempo do CTL está em 30 minutos, então aqui a gente colocou 1.800 segundos, eu vou usar a unidade segundos aqui para o tempo. E estou definindo a frequência de saída, o frequout, aqui a cada 1 hora, 3.600 segundos. Tá? O nome do nosso arquivo de entrada é curso1.gra, então a variável nome in, entre apóstrofe, porque é uma cadeia de caracteres, então curso1.gra vai ser o arquivo que nós vamos ler. Nome bin, que vai ser o arquivo de saída, nós definimos usando a concatenação de cadeias de caracteres. Então, eu estou pegando aqui uma subcadeia de caracteres, que é a subcadeia da variável nome in, pegando da posição 1 até a posição 5 desse nome in. Então, se a gente contar aqui em cima, eu vou pegar o curso aqui, né, corta aqui na palavra curso. É só isso que eu quero. E vou substituir o resto por essa concatenação com a subcadeia de caracteres _n.bin. Tá? Vou fazer uma coisa parecida para o nome CTL, também vai ser o CTL do arquivo de saída. Nome in de 1 até 5, então curso, concatenado com a palavra _n.ctl. Então, estou criando um nome curso n.bin, curso _n.ctl. São os 2 nomes dos nossos arquivos de saída. Tá?
Começo, então, fazendo a abertura do arquivo de entrada, que é um arquivo binário, então, open 10, aqui o file nome in, e observem aqui que, como eu já defini que nome in é uma cadeia de caracteres, eu não preciso colocar entre apóstrofo, tá? O status desse arquivo é old, formato dele é não formatado, unformatted, de acesso direto, direct. E o record, né, o comprimento, quanto armazena de memória cada record, eu defini aqui como sendo as dimensões em x e em y vezes 4 bytes. Tá? Então é assim que o nosso arquivo de entrada está organizado. Vou já aqui abrir o arquivo de saída. Né? Então estamos abrindo aqui o arquivo cuja unidade é 20. O nome desse arquivo, da mesma forma lá em cima, né, não uso o apóstrofo, nome bin, nome underscore bin. O status dele, diferente daqui de cima, é unknown, porque a gente está criando esse arquivo. Do mesmo formato, não formatado, unformatted, de acesso direto também. E o record, eu vou usar exatamente o mesmo o comprimento de record. NX vezes NY vezes 4. Poderia fazer diferente? Poderia. Se eu quisesse diminuir o tamanho da grade, alguma coisa assim, eu poderia fazer isso diferente, mas a gente não vai mexer nisso agora. Outro comando de atribuição aqui para as nossas variáveis que contam os records. A primeira, que conta os records do arquivo de entrada, que eu chamei de rec, então começa com 0. A segunda, que conta os records do arquivo de saída, que eu chamei de jrec, também começa com 0. Muito bem, definidos os valores iniciais, então a gente vai começar o looping no tempo para fazer a leitura das nossas variáveis. Lembrando sempre daquela sequência que nós aprendemos na aula sobre leitura de dados no formato do Grades. A ordem é sempre essa. Looping mais externo é o tempo, depois variável, depois níveis verticais, depois meridional, zonal. Tá? Sempre nessa ordem. Então, nós começamos a leitura do arquivo de entrada. O looping aqui vai de 1 até nt. Nt é a nossa variável simbólica lá em cima, definido no comando parameter. Integer parameter, nt igual a 181, que a gente definiu lá em cima, tirado do nosso CTL. Tá? Muito bem, comecei o looping. Vou fazer a leitura da primeira variável. Como que eu sei qual é a primeira variável? Também olhei no CTL qual é a ordem das variáveis entre os comandos lá vars e endvars. Estão definidas todas as variáveis do nosso programa. E lá tem o nome da variável. Preciso usar o mesmo nome aqui? Não. Lá, por quê? Eu identifico a variável pela posição da memória que ela ocupa. Eu não preciso, ela não é identificada no arquivo binário, ela não é identificada pelo nome. Se fosse um arquivo GRIB, por exemplo, seria diferente. Tá? Mas no arquivo binário, ela não é identificada pelo nome. Então, aqui eu posso trocar o nome da variável sem nenhum problema. Nós criamos uma subrotina que nós chamamos de Lê3D. Como o próprio nome diz, essa subrotina, né, tem o objetivo de ler as variáveis em 3 dimensões. Estou chamando aqui qual é a variável que eu quero ler. Quero ler a variável U, as dimensões dessa variável, nx, ny, nz, e o contador de record para fazer a leitura dessa variável. Veja que a subrotina ela é única para ler todas as variáveis tridimensionais. Então, nós fizemos isso para todas as variáveis tridimensionais. Quais são? V, está aqui. Em seguida, nós lemos W. Em seguida, nós lemos a temperatura. Depois, a umidade relativa e a pressão. Então, chamando a mesma subrotina, só mudando aqui o argumento que diz respeito ao nome da variável que eu estou carregando na memória. Eu estou jogando para dentro da subrotina. E como é essa subrotina? Né? Deixa eu fazer um split aqui. Nossa subrotina Lê3D, ela tem a seguinte aparência. Vamos lá visualizar essa subrotina Lê3D. Uma esticadinha aqui, para a gente ver a subrotina inteira. Muito bem. O que a subrotina Lê3D faz? Ó, vejam bem. Então, o primeiro argumento aqui é o tempo, né? nx, ny, nz e rec. Tá?
Os argumentos aqui dentro da subrotina podem ter outros nomes. O que interessa é a quantidade de informação que esses argumentos estão recebendo no programa. Então, lá dentro da subrotina, a variável que vai ser lida recebe o nome de A. Tanto faz qual é o nome da variável para a gente, porque a gente precisa saber qual é a posição que ela ocupa na memória. Quem vai me dizer isso? As dimensões da variável e essa variável aqui chamada de IREC, que vai me ajudar a contar essas posições de memória. Vou fazer a declaração aqui dentro usei a declaração implicit none, né, para eliminar a declaração implícita de variáveis. Venho aqui com as variáveis do tipo inteiro, então x, y e z. Os contadores, k na vertical, i zonal, j meridional. E estou chamando aqui de REC porque também é o arquivo de entrada. Poderia chamar de qualquer coisa, tá? Qualquer nome de variável. Declaração da nossa variável do tipo real, com dimensões x, y e z. Variável A. Então, eu faço isso a cada tempo. Eu chamo a subrotina que lê as variáveis. Então, lá dentro da variável, da leitura da variável, eu preciso fazer o looping na vertical. Cada vez que eu fizer um looping na vertical, e isso eu preciso fazer porque eu defini, quando eu abri o arquivo, que o nosso record tem dimensão xy 4 bytes, né? Então, cada vez que eu fizer o looping na vertical, eu preciso contar um record. Tá? Então, está aqui a contagem do record. Vou ler o arquivo 10, que a gente já viu lá, o nome do arquivo, que é o curso 1.gra. A variável A, que está recebendo aqui no primeiro caso, vai receber U, no segundo vai receber V, e assim por diante. Estamos usando aqui um do implícito, dois, né, na verdade, dois dos implícitos. O mais interno é zonal e o mais externo é meridional. Então, obedecendo a nossa ordem. Vertical, meridional, zonal. Fecho o looping nos níveis verticais. Terminou a leitura do arquivo, volto para o programa principal através de um comando return. Termina toda a subrotina, termina então com return end. Certo? Então, essa é a nossa subrotina 3D. Terminei de ler as variáveis 3D, a gente vai passar para a leitura das variáveis 2D. Primeira variável 2D é a topografia, tá? Então, eu vou usar a subrotina Lê2D. Como que é a subrotina Lê2D? Muito parecida com a subrotina Lê3D, até poderia ter sido usada a mesma, só para ficar mais fácil aqui eu usei subrotinas diferentes. Muito bem. Então, a nossa subrotina Lê2D tem uma semelhança grande com a Lê3D, diminuímos apenas uma dimensão. Então, eu vou ler a mesma variável A, né? Assim, aqui dentro ela chama A, poderia chamar qualquer coisa, e as dimensões são x e y. Eu mantenho aqui o IREC. A única coisa que diminuiu foi a gente tirou a terceira dimensão. Declaração das variáveis inteiras, declaração da nossa variável, que é A, que depende de x e de y. Cada vez que eu fizer a leitura, veja que nesse caso aqui uma diferença importante em relação à subrotina anterior. Lá, na subrotina 3D, a gente contava os records cada vez que eu entrava no looping na vertical. No caso das variáveis 2D, não tem esse looping na vertical. Então, cada vez que eu fizer a leitura da variável, eu acrescento um record. Simplesmente assim. Então, não preciso fazer looping na vertical. Tá? Essa é a diferença da outra subrotina, né? Acrescento um record, faço a leitura do arquivo 10, agora a variável bidimensional. O looping mais externo em Y, looping mais interno em X. A ordem é mais ou menos a mesma. Muito bem, então terminando aqui a subrotina, mesmo comando return end. Fizemos então a leitura da primeira variável 2D, vamos para a leitura da segunda variável, que é VT1, e a terceira variável, que é VEG, certo? Então, aqui nós terminamos a leitura das variáveis. Muito bem. Bom, nós fizemos dentro desse programa a leitura e a escrita no mesmo instante de tempo. Só que a gente tem a opção de definir uma frequência de saída diferente daquela que nós utilizamos na entrada, tá?
Então, suponha que essa frequência seja diferente, eu preciso identificar se é ou não o momento de escrever aquela variável depois que eu fiz a leitura. Então, nós criamos aqui uma verificação. Criamos essa variável chamada resto, estou usando esse comando do Fortran, que é mod. É um comando que retorna o resto da divisão de um valor, né, por outro aqui. No caso, o resto da divisão de tempo pelo FRAC-out. Se esse resto for zero, né, então significa que eu estou num tempo que eu quero escrever os nossos dados. Então, uma verificação aqui, um if bloco, né? Resto for igual a zero, se o resto for igual a zero, então, o que eu quero? Quero escrever algumas variáveis. Quais são as variáveis? Quero escrever o vento zonal, então eu vou chamar aqui uma outra subritina, que é a subritina ESC3D, ESC de escreve. Veja que os argumentos aqui são parecidos com a de leitura, né? É a mesma, nós usamos praticamente a mesma subritina. A diferença é que a entrada aqui não é mais o IREC, é o JREC. Por quê? Porque essa contagem é diferente para os dados de entrada e para os dados de saída, uma vez que nós não estamos escrevendo todas as variáveis que nós lemos. Tá? Então, chamei aqui essa variável JREC, que é o contador de recordes do arquivo de saída. Muito bem. Lá dentro da subrotina, as coisas são muito parecidas. Então, eu tenho aqui a definição das variáveis inteiras, tenho a definição do vetor, né, o da matriz, nesse caso, que é o A. O looping aqui na vertical também é o mesmo. Vou acrescentar, cada vez que eu fizer o looping na vertical, eu acrescento um record, JREC igual a JREC mais 1. E escrevo agora no arquivo 20, que é o nosso arquivo de saída. REC igual a JREC, que é o nosso contador de records. E aqui é igual, dois dos implícitos na direção zonal, mais interno, e mais externo na direção meridional. Fecha o laço, retorna para o programa principal. Fiz a escrita, então, da variável U, vou escrever a variável V e vou escrever a variável T. São as três variáveis que eu decidi escrever, tridimensionais. Vou escrever apenas uma variável bidimensional, então vou chamar agora a subrotina ESC2D, escreve 2D, e a subrotina ESC2D, então, muito parecida, né? Dimensões são duas dimensões, declaração das variáveis do tipo inteiro, declaração da nossa matriz bidimensional, e x e y. Cada vez que eu for escrever, acrescento um record, não tem looping na vertical. E uso aqui dois dos implícitos para escrever no arquivo 20, usando o JREC, a nossa variável. Básico, programa pronto, é isso. Então, foi isso que nós fizemos na aula passada. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos fazer uma coisinha legal aqui. Eu mandei para vocês, no e-mail, junto com as coisas lá, no material, eu mandei para vocês uma subrotina. Essa subrotina, ela chama Term... Deixa eu ver aqui como que era o nome dela. termlib.f90, tá? termlib.f90. Eu peguei essa subrotina, tá, de um modelo atmosférico, o PRAMS, tá? Se vocês olharem dentro dessa subrotina, vocês vão ver que lá dentro tem várias subrotinas e várias funções. Uma dessas funções é a função para calcular, por exemplo, a pressão de vapor de saturação. Dado uma temperatura, eu calculo a pressão de vapor de saturação. Então, a gente vai ver aqui nessa aula de hoje como é que eu posso pegar uma subrotina que foi escrita em outro programa, compilar junto com a minha subrotina e obter um resultado. Tá certo? A gente vai fazer isso nessa aula. Então, esse é um dos passos. Muito bem. Então, para isso, nós vamos criar aqui algumas variáveis, tá? Vou voltar aqui no nosso programa e vou acrescentar algumas variáveis.
Primeira variável que nós vamos acrescentar aqui, vou fazer de duas formas. Eu vou fazer a função dentro do nosso programa e vou usar a função do outro programa que eu mandei para vocês. Eu vou fazer as duas coisas e nós vamos comparar o resultado. Tá certo? Então, dentro do nosso programa, eu vou criar uma função que chama PSAT. Pressão de vapor de saturação. Tá? E lá, naquela subrotina term, existe uma função chamada de ESLF. Certo? Como observação, o resultado do SLF dá resultado em Pascal. Isso é muito importante, saber qual é a unidade do arquivo de saída, porque pode ser em HPA ou em Pascal, por exemplo. Então, eu preciso, né, saber qual é a unidade dessa função, tá bom? Então, a gente vai criar uma função chamada de PSAT, né? Essa função ela vai calcular a pressão de vapor de saturação, e eu vou usar uma expressão que eu gosto, sempre uso, que é a do Bolton de 1980, depois eu posso passar a referência para vocês, mas nos cursos de termodinâmica, de meteorologia, a gente usa, né, lê esse artigo, e é um método válido. Poderia usar outros métodos aqui para calcular, mas eu escolhi calcular usando esse método. Então, as duas variáveis que a gente criou aqui, que serão as funções, tá, do tipo real, né? Até poderia fazer o seguinte, vou fazer isso, porque para ficar mais claro, né? Real. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui na explicação, declaração das funções. Então, os subprogramas function, que a gente vai utilizar. Vimos nas aulas passadas. Então, PSAT, que é uma função que a gente vai criar internamente aqui no nosso programa, e SLF, que é uma função que está numa subrotina externa. Eu vou criar, então, para a gente fazer essa verificação, vou criar 4 variáveis aqui, já para a gente usar esse resultado da pressão de vapor de saturação, que é o seguinte, vamos adicionar uma variável aqui, que é a temperatura do ponto de orvalho. Então, vou chamar de TD. Tá? A temperatura do ponto de orvalho, chamei de TD. Vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de E. Essa variável é a pressão de vapor em HPA. Vou criar uma outra variável, que é a pressão de vapor. Vou chamar aqui de P. Tá? Pressão de vapor de saturação. Vou chamar de ES. E como eu quero comparar a nossa função com a função externa, eu vou criar uma segunda variável aqui, que é também pressão de vapor de saturação, mas eu vou chamar de ES2. Tá? Pressão de vapor de saturação usando ESLF. Veio da função
ESLF. Só para a gente comparar, para vocês verem que as duas são praticamente iguais, tá? Apesar dessa função que eu passei para vocês, ela usar um polinômio para calcular a pressão de vapor de saturação, né? Uma função empírica, mas o resultado é o mesmo, praticamente. Vocês vão ver isso quando a gente comparar os dois resultados, tá? Então, estou criando então essas variáveis, tá? ES e ES2. ES eu vou calcular internamente com uma função que eu vou criar aqui. ES2 eu vou criar chamando, né, uma função externa, tá bom? E aí a gente vai comparar essas duas coisas. Como eu tenho ES e tenho a umidade relativa, eu posso calcular qual é o valor de E, e com o valor de E eu calculo qual é o valor de TD. Né? Então, a gente pode fazer essa conta. Muito bem. Outra coisa que a gente vai fazer aqui nesse programa, eu falei para vocês, a gente vai definir as variáveis através de um name list. Então, antes de definir as variáveis através de um name list, a primeira coisa que nós vamos mudar no nosso programa é a forma de fazer a alocação de memória. Então, nesse caso, até aqui, a gente tinha feito a alocação normal. Tá? Vamos, então, transformar essa alocação em alocação dinâmica. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente faz, né, para fazer a alocação dinâmica de memória é substituir aqui as dimensões nx, ny e nz. Então, nx, ny e nz, eu vou substituir por 2 pontos. Tá? Então, significa que eu não sei quais são as dimensões que eu estou alocando para essas variáveis. Vou fazer a mesma coisa aqui para topo, VT1 e VEG. Então, todas essas variáveis aqui, elas terão, então, uma alocação dinâmica de memória. Tá? Muito bem, para o programa saber que essas variáveis são dinâmicas, né, tem alocação dinâmica de variáveis, eu preciso dizer que elas são do tipo allocatable. Então, vou colocar aqui, ó, allocatable. Quais são as variáveis? A ordem que eu tenho ali de todas as variáveis. U, V, W, T, TD, UR, E, ES, ES2, P. Tem mais? Topo, V, VT1 e VEG. Pronto. Então, tirei a alocação normal dessas variáveis e estou usando, então, a alocação dinâmica. Isso mesmo, antes mesmo de eu fazer a leitura da subrotina, porque eu posso fazer isso aqui? Posso, porque aqui dentro do programa, por enquanto, né, vai funcionar, por quê? Porque a gente já tem a definição dessas variáveis. O que eu preciso fazer, então, para alocar agora essas variáveis? Né? Usar o comando allocate. Então, antes aqui, ó, fim da declaração de variáveis. Se eu já fiz a declaração de variáveis, imagina que depois a gente vai introduzir aqui nesse ponto um name list, para ele ler o name list, sendo feita a leitura da name list, né? Então, aqui a gente vai fazer a alocação de memória. Como é que a gente faz a alocação de memória? Vamos lá. Allocate, abre parênteses, e eu vou definir cada uma das variáveis. Então, eu vou fazer U, e eu já sei que vai ser NX, NY, NZ. Né? A próxima variável é V, de NX, NY, NZ. A próxima é W, de NX, NY, NZ. A próxima é T, de NX, NY, NZ.
tipo R, também de NX e NY. Deixa eu ver aqui, já passou a coluna, então vamos jogar lá para a linha de baixo. E aqui, na coluna 6, vai colocar um e-comercial aqui para continuar. Fiz a leitura da umidade relativa, vou fazer a leitura da pressão. Ctrl V. Aloquei as variáveis tridimensionais. Agora eu vou alocar as bidimensionais. Ah, não, eu tenho as variáveis que eu criei. Quais são? TD, E, ES, vou para a próxima linha. Continuação, ES2. São as variáveis 3D. E agora eu tenho as variáveis 2D. Quais são? Topo. Eu vou só cortar aqui. Topo. VT1. Veja. Vou criar aqui uma variável que eu não declarei lá em cima ainda, mas vou ter que declarar. Stat igual a IOS. Só para ver o status da alocação de memória. Então, a princípio, o que eu fiz aqui agora não muda nada no nosso programa, tá? Ele continua, apesar de depois a gente poder alterar. Eu já estou usando a alocação dinâmica de memória. É como se eu tivesse feito a declaração da forma original. Para a gente depois não ficar perdendo tempo achando erro, deixa eu só fazer uma compilação aqui para ver se eu não fiz nenhuma besteira. Já fiz uma besteira. Deve ser porque está faltando uma vírgula. Aqui, ó. Faltou uma vírgula nessa linha aqui depois do ES, tá? iOS não tem um tipo explícito, porque eu não declarei lá em cima ainda, então eu tenho que acrescentar aqui nas variáveis do tipo integer, iOS. Tá? Então ele reclamou que eu não tinha declarado essa variável aqui, iOS. É sempre bom a gente, enquanto está fazendo o programa, ir fazendo a compilação, porque se for um programa muito grande, você deixar para fazer, debugar lá no final, nossa, vai ser muito difícil fazer. Então, o melhor é sempre ir debugando. Vai fazendo, escrevendo o código e vai fazendo o debug, tá? Então, rodou, compilou, até aqui tá tudo certo com o programa. Pelo menos, assim, não está dando erro de compilação, né? Legal. Então, a gente já conseguiu fazer essa alocação dinâmica de memória. Então, veja, o que nós fizemos? Só para relembrar. Tirei as dimensões aqui das variáveis e substituí por 2 pontos, tá? Para as variáveis tridimensionais e bidimensionais, inclusive para as variáveis que eu criei, que são as variáveis TD, EES e ES2. E aí, disse para o programa que essas variáveis são alocáveis, tá? Usei o comando allocatable. Então, estou usando a alocação dinâmica de memória. Lógico que aqui eu vou introduzir a leitura do arquivo que a gente vai converter. Eu vou tirar depois essas variáveis daqui, ó, essa declaração de variáveis simbólicas, vou tirar todas daí e vou colocar num name list. Assim como eu vou colocar o nome do arquivo, vou colocar os níveis verticais, tudo isso. Eu vou jogar dentro de um name list. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Mas, por enquanto, então, só estou fazendo a alocação dinâmica de memória. Fiz a leitura, então, das dimensões das variáveis, eu posso fazer a alocação. Então, está aqui, vou usar um comando allocate, e vou definir, fazer a declaração de cada uma das variáveis que ficaram dummy lá em cima, né? Indeterminadas lá em cima. Tá certo? Posso colocar aqui uma verificação, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui embaixo da verificação, if
iOS NE0 and write na tela. Problemas na alocação de memória. Stop. Para, sai do programa. Tá? Então, faço a verificação. Estou jogando aqui o resultado da alocação dinâmica de memória nessa variável iOS. Se ela for 0, significa que deu tudo certo. Aliás, iOS é um inteiro, então é 0 sem o ponto. Né? Então, se ela for diferente de 0, significa que tem algum problema. Aí a gente vai tentar identificar qual é o problema. Mas ela tem que ser 0. Ok? Muito bem. Então, até aqui, está tudo certo. Compilar e executar. Vamos ver. Foi, sem nenhum problema. Criou ali o arquivo binário. Depois a gente vai olhar esse arquivo binário. Maravilha. Então, a alocação dinâmica de memória concluída. Com sucesso. Maravilha, muito bem. O que a gente precisa fazer agora? Vamos criar nossas funções? Para criar nossas funções, ou para calcular, né, aquilo que a gente quer, a gente precisa primeiro ler todas as variáveis. Então, eu vou até o ponto em que nós fizemos a leitura das variáveis. A partir desse ponto aqui, eu posso criar, né, novas variáveis. Então, eu vou aqui colocar criação das variáveis ED, vou colocar aqui, ES. A ordem não interessa, tá? ES2 e ED, que são as variáveis que a gente vai criar. Tá bom? Já fiz a leitura da variável, então eu posso criar. A única observação, para cálculo de função, a gente não pode fazer looping dentro da função, né? Então, eu tenho que fazer o looping fora e fazer o cálculo dentro desse looping. Então, eu fiz a leitura das variáveis, eu estou dentro de um tempo, eu posso fazer o cálculo dessas variáveis em qualquer ponto, tá? Sempre na ordem. Primeiro do é o do os níveis verticais. Então, eu vou fazer um do, K vai de 1 até NZ. O segundo do é meridional. Então, J vai de 1 até NY. E o terceiro do tonal, I vai de 1 até NX. Tá? Então, eu vou fazer um looping nesses três níveis. Deixa eu descer aqui um pouquinho. E vou fazer o seguinte. Veja que eu só posso calcular se os valores não forem indefinidos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. If P de I, J e K for diferente de menos 9,99 vezes 10 na 33, então, de onde eu tirei esse valor, pessoal? Do CTL, tá? Da variável undef do CTL. Então, eu quero eliminar os valores indefinidos. E lá no nosso CTL, que você já tem lá undef igual, ou undef menos 9,99 vezes 10 na 33. Então, esse valor eu não quero calcular. Tá certo? Se não for nulo, então eu vou fazer assim, ó, ES, nosso primeiro cálculo, eu vou chamar a nossa função. Então, eu vou fazer aqui ES, vai ser ES de I, J e K, a nossa variável depende de I, J e K, vai ser igual ao ESLF, que é o nome daquela função, de fora, tá? De T, e que depende de
I, J, K. Ups, K. Fecha aqui a função. E com um detalhe, a função ESLF, isso eu sei, tá? Eu conheço a função, estou informando para vocês que ela dá o resultado em Pascal. Então, a gente precisa dividir isso aqui por 100. Então, se eu dividir por 100, o nosso resultado fica em hectopascal. E aqui dentro, eu vou calcular. Vou usar a expressão que eu conheço, que é a do Bolton de 1980. Vou dizer que ES2, IJ e K, vai ser igual a 6,112 vezes a exponencial. Exponencial de quem? Aqui eu vou abrir o parênteses, tá? Fazer bem separadinho, né? Aquela expressão famosa do Bolton. 17,67 vezes t dividido por 243,5 vezes mais t. Então é isso. Vamos lá. T de I, J, K, vezes 17,67. Eu vou fechar esse cara aqui. Primeiro aqui o numerador. Deixa eu fechar o numerador. E para ficar bem claro, vou colocar aqui dividido. Vou abrir um denominador. O denominador vai ser o mesmo T de JK mais 243,5. Fechei o numerador, fechei o exponencial, e aí aqui eu vou ter que puxar uma, porque ele está saindo da coluna 72. Vamos puxar mais uma por garantia. Maravilha. Calculei, ó, de duas formas. Eu chamei aqui a função, ó, o argumento da função é t. É a mesma coisa que se eu tivesse raiz quadrada de um número. Tá? A mesma coisa. Só que eu estou chamando essa função, que é uma função externa ainda, poderia criar aqui dentro do nosso programa, ou chamar uma função externa. Tá? Eu optei por chamar essa função externa e vou comparar com a expressão aqui, calculada internamente. Poderia criar uma função também. Aliás, acho que eu pensei nisso. Eu criei o PSAT lá para fazer exatamente isso, né? A gente vai fazer das duas formas. Vamos fazer primeiro assim, a gente vê que vai dar certo, e aí depois a gente troca e usa a outra função. Vai ser igual àquela outra função lá. Muito bem. Tendo ES, então eu tenho a umidade, já fiz a leitura da umidade relativa, tenho T, calculei o ES, que é a pressão de vapor de saturação. Eu posso usar a relação que define a umidade relativa, né? A umidade relativa é a razão entre a pressão de vapor dividida pela pressão de vapor de saturação, E sobre S. Então, eu vou inverter essa expressão e vou obter o E. E de I, J, K vai ser igual a umidade relativa de I, J, K vezes a pressão de vapor de saturação, ES, de I, J e K, dividido por 100. Tá? É a expressão da umidade relativa, E sobre S vezes 100. Estou invertendo essa expressão, então, para obter o valor de E, uma vez que eu já tive o ES. Se eu tenho o E, enquanto o ES é a função de T, E é função de TD, então eu posso usar o valor de E, inverter na expressão e obter o valor de TD. Vamos lá. TD de I, J e K. A expressão é exatamente a mesma, essa daqui, né? Para T e TD é a mesma expressão. A diferença é que para ES eu uso a temperatura e para E eu uso a temperatura do ponto de orvalho. Então, para calcular a temperatura de ponto de orvalho, eu vou usar essa mesma equação, vou inverter essa equação e usar o TD, usar o E, tá? A pressão de vapor. Então, se você inverter essa... Eu já fiz aqui no papel, né? Óbvio. Vai dar isso aqui, ó. 243,5 dividido por... Vou abrir aqui um parênteses.
17,67 dividido pelo log de E de I J, JK, eu acabei de calcular aqui em cima, né? Acabei de calcular ele aqui, ó. Então, eu vou usar o inverso da exponencial logaritmo, né? Então, o log do E dividido por 6,112. Fecha aqui, menos 1, fecha aqui. Beleza. Um erro aqui nos argumentos aqui do S2. Acho que é isso. Se tudo isso deu certo, eu coloquei uma condição. Se o T existe, né? E se o T não existe, eu não posso fazer nada disso daqui. Então, eu vou colocar aqui um if bloco, né? Else, if bloco, ES de I, J, K vai ser igual a menos 9,99 e 33. Ups. E S2 também vai ser isso, E também vai ser isso, e TD também vai ser isso. Certo? Vou alinhar aqui para ficar todo mundo alinhadinho. Fechei o bloco. Como é que eu fecho o bloco? Em diff. Olha só que legal, né? Então, ó, eu tenho... o que faltou aqui? Fechar os laços. Endidu. Só não sei se está alinhado isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá legal. Tá dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, aqui até passou. Eu posso jogar você para cá. Certo? Então, aqui, eu vou identificar fim do looping zonal. Fim do looping meridional. Fim do looping vertical. E agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu chamei aqui, né, essa função, que é a função ESLF. Tá ok? ESLF. Que eu usei aqui, ó. Estou usando como se fosse raiz quadrada, como se fosse módulo, como se fosse uma função intrínseca do Fortran. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mudar aqui a janela. Deixa eu parar de compartilhar essa janela. Então, eu tenho aqui, né, o legra.f, que é o nosso programa principal. Como é que a gente compila? Eu vou chamar aqui, ó, gfortran -o. Le é o arquivo o executável que eu quero que o executável seja chamado de le. E vou fazer uma coisa aqui antes. Eu vou apagar rm-f, curso n.bin. Então, vou fazer um gfortran -o, le. Então, é o nome do arquivo executável que eu quero. E o programa que eu quero compilar.
legra.f. Então, ó, esse é o comando que eu uso para um programa normal, para compilar um programa, né, normalmente. Ele vai dar um erro aqui, tá? Mas eu quero que ele dê o erro para que vocês entendam o que vai acontecer. Então, veja bem. Veja que quando eu dou o comando para compilar o programa legraph, ele me deu uma mensagem. Olha só que mensagem, ó. Erro na função principal, no programa principal, que ele chama de main. Referência indefinida para ESLF. E ele põe um underscore depois aqui. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, eu estou chamando uma função lá dentro do Fortran, a primeira coisa que ele vai fazer quando a gente compila é procurar lá no banco de funções intrínsecas dele. Ele vai ver se essa função está lá. Se ela não tiver, eu preciso dizer para o programa onde está essa função. E a gente sabe que essa função, né, se eu der aqui um more no term lib.f90, ó, ESLF. Olha lá, ó. Dentro desse programa, dessa rotina que eu passei para vocês, que é a term.lib, né, tem lá, ó, real function ESLF de T. Seria o equivalente a um library lá no R, né? Eu tenho que chamar onde está essa função, tá? Então, dentro desse arquivo, está lá a função, ó, real function. Tem várias outras coisas ali dentro, tá? Mas a função está ali dentro. Então, ó, essa função calcula a pressão de vapor de saturação como uma função da temperatura em Celsius. Ok? Implicit none, real x e t, eu tenho aqui né, um polinômio, então uma expressão que calcula a pressão de vapor através desse polinômio. Tá? Vai usar a temperatura, né? E vai calcular a pressão de vapor de saturação. É isso que essa função faz. Então, eu preciso chamar, de alguma maneira, tá? Preciso chamar, de alguma maneira, essa função. Como é que a gente faz isso na compilação? Eu adiciono na compilação o arquivo que contém aquela subrotina. E aí, se eu fizer isso, ó, ls-ltr, ele criou o nosso arquivo executável. Então, como é que a gente compila várias subrotinas? Basta que a gente coloque o nome em sequência das subrotinas que a gente quer calcular, que a gente quer compilar junto. Seria o equivalente lá no R, você fazer um library, né? E chamar o nome da função. Aqui, automaticamente, eu estou usando dentro do programa a ESLF, mas agora, a partir desse momento, eu poderia usar todas as funções que estão ali dentro. Todas elas. É um pacote. Tá? Eu posso compilar individualmente e depois fazer uma linkagem. Tá? Mas aí é um jeito mais... Na prática, o que a gente faz é isso. Você compila aquela subrotina separado e depois você linka todas as subrotinas. Mas esse aqui é o jeito mais simples, aí já entra num nível mais avançado, tá bom? Legal. Então, ó, já fizemos o seguinte. A gente já conseguiu usar uma função criada por nós, ou usar pelo menos uma função externa, né, que já tinha sido criada em outro programa. Depois a gente vai comparar essa função para a gente ver que as duas coisas estão iguais. Para que a gente possa comparar, uma coisa que a gente precisa fazer imediatamente é criar o nosso CTL. A gente precisa criar o arquivo CTL. Então, pessoal, nessa aula a gente vai parar por aqui. Na nossa próxima aula, então, nós faremos a construção desse arquivo CTL, o descritor desse arquivo binário, com as novas variáveis, né? As variáveis que nós lemos do arquivo original, as variáveis que foram criadas, a gente vai poder fazer a comparação, então, entre a pressão de vapor ali, das duas maneiras em que ela foi calculada, através da função e através da equação que a gente colocou dentro do código.
E isso a gente vai fazer, então, na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.